Família Betel, Shalom, Shalom. Que a presença do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Eu estava louvando junto com vocês e, queridos, eu senti muito a presença do Espírito Santo fluindo neste lugar. Cada culto, cada palavra que tem saído aqui do altar, através da vida dos apóstolos, cada palavra tem falado muito com cada um de nós. E eu creio que tem falado com você também, como tem falado comigo. E hoje é uma noite especial. Quem crê nisso? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: meu irmão, esta noite é uma noite especial. Mas não é porque o pastor está falando. É porque realmente é uma noite especial. O Espírito Santo está se movendo sobre a igreja. É tempo de Pentecostes e ainda não passou. Aproveite este momento e chame à existência, em todas as áreas da tua vida, aquilo que você deseja que Deus opere na tua vida. Quantos recebem, digam amém. Eu me sinto honrado de estar aqui, queridos. Eu já subi várias vezes no altar, e eu lembro que nós aprendemos uma vez que, quando a gente sobe para ministrar uma palavra, seja na célula, no discipulado ou no altar, se você não está tremendo, alguma coisa está errada. E eu estou tremendo, irmãos. Eu estou tremendo porque é uma grande responsabilidade. O que Deus confiou a nós é uma grande responsabilidade, amém por isso? E nós não podemos brincar com ela, nós não podemos desprezá-la. A oportunidade de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, é algo tremendo que Deus confiou a nós. E quando temos esta oportunidade, vidas são transformadas, amém por isso? Assim como a minha vida foi transformada, do apóstolo, do Roger, e de cada um de vocês que está aqui num culto, numa célula, eu creio que hoje Deus vai agir nas nossas vidas, nas nossas famílias. Eu creio que Deus vai agir em cada área que nós necessitamos, porque é um tempo profético que está sendo liberado sobre a nossa vida. Deus deu um tema, deu uma palavra extremamente poderosa para o anjo desta igreja. A palavra que é gerada no coração deles, não é uma palavra que é gerada na carne, mas é uma palavra que é gerada debaixo de oração, debaixo de clamor, debaixo de intercessão, debaixo de um relatório que as pessoas que estão em volta deles estão clamando, a sociedade está clamando. E esta palavra, ela é extremamente importante para determinar a nossa caminhada com o Senhor. O tema da palavra de hoje é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: se prepara. Eu, você e a nossa casa vamos servir ao Senhor. Olha para outra pessoa e fala assim para ela: se prepara. Eu e você, nossa família, nossa casa vai servir ao Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Você toma posse em nome de Jesus? Então celebre ao Senhor com alegria. No discipulado, o apóstolo falou uma coisa, de muitas coisas que ele falou que marcaram, mas uma delas foi muito impactante. E ele disse assim no esboço: quando o Espírito Santo é celebrado no ambiente aonde a gente está, que é aqui a igreja, aonde a gente mora,
aonde a gente trabalha, aonde a gente estuda, por onde a gente passa, o ambiente aonde o Espírito Santo é celebrado, maravilhas, milagres, sinais e prodígios acontecem. E isso é tão poderoso, queridos, que quando ele falou esse tema, e ele me pediu, convidando, me dando essa honra de ministrar essa palavra hoje, a primeira pessoa que eu lembrei foi da apóstola Lu. Quando ela aqui no altar, no culto da gratidão, ela pegou e começou a contar o testemunho dela, que ela era grata ao Senhor, e aquilo, apóstola, me arrepiou, e toda vez que eu lembro deste culto eu fico arrepiado. Quando ela contou o testemunho do que Deus fez na família dela, do que Deus realizou na casa dela, e hoje o marido dela, por quem ela orou, no ambiente como esse, onde ela celebrou o Espírito Santo, e hoje ela e a casa dela servem ao Senhor. A pastora Vivi, a nossa família serve ao Senhor, mas nem sempre foi assim. Ela teve que orar, ela teve que guerrear, ela teve que batalhar, ela teve que buscar, ela teve que chorar, ela teve que jejuar, ela teve que, sabe, queridos, fazer como a palavra que foi liberada no discipulado, foi ensinada para nós. O Espírito Santo foi celebrado na vida dela. Mas quantas vezes ela não foi para a igreja sozinha? Quantas vezes ela não foi para a igreja em jejum? Quantas vezes ela não foi adorando, celebrando? Quantas vezes essas duas mulheres que eu estou citando o nome, mas tem mais pessoas aqui. Tem mais pessoas aqui que lutaram pela sua família, que lutaram pela sua casa, que lutaram para ver o sobrenatural do Senhor acontecer na vida deles. E este céu está aberto sobre as nossas vidas hoje. Este tempo começa hoje, em nome de Jesus, que não vai parar só no seu cônjuge, não vai parar só nos seus pais, não vai parar só nos seus filhos, mas vai alcançar os seus tios, vai alcançar os seus avós, vai alcançar os teus vizinhos, vai alcançar o bairro inteiro, vai alcançar a cidade, vai alcançar a nação. Porque tem óleo derramado em cada capital dessa nação. Porque tem oração, tem sangue derramado lá, gota de sangue, que os apóstolos foram orar lá, tinha sangue lá. Teve sacrifícios naquele lugar, sacrifícios de louvor. O Espírito Santo foi celebrado nessas capitais, foi celebrado. Há um ambiente profético sobre o Brasil, há um ambiente profético sobre a Igreja Família Betel, de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E nós não podemos deixar que essa oportunidade passe de nós. Nós não podemos permitir que este ambiente, essa atmosfera de adoração, essa atmosfera de poder, ela seja apenas mais um culto. Tem um texto que eu quero ler com vocês, no livro de 1 Samuel, capítulo 5, para a gente começar. Porque hoje é só o começo daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Diga assim comigo: o Espírito Santo precisa ser celebrado em todo o ambiente que eu estiver. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Mas houve um tempo em que o Espírito Santo estava no meio do seu povo. E ele passou por alguns lugares, e ele não foi celebrado. 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod, e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto por terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava caído com o rosto por terra diante da arca do Senhor.
Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, e só o corpo ficou no lugar. Por isso até hoje os sacerdotes de Dagon e todos aqueles que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e os arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com grandes tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar conosco, pois a mão dela pesa sobre nós e nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: meu irmão, está fraco, chacoalha ela e fala assim: irmão, não pode dormir não. Fala assim para ele: irmão, não pode ficar distraído. Fala assim para ele: sabe por quê? Há uma atmosfera de adoração neste lugar. O Espírito Santo está aqui. É tempo de Pentecostes e nós não podemos deixar que Ele passe de nós. Posso ouvir um glória a Deus? Nesse texto, a arca da aliança representa a presença de Deus, do Espírito Santo. Naquela época não era chamada assim, amém? Mas era a arca que representava a aliança que Deus tinha com o seu povo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? E no meio de um tempo em que as pessoas que serviam a Deus deixaram de ter o temor e o zelo pelas coisas sagradas de Deus, a glória foi roubada, a presença foi removida pelos inimigos do povo de Deus. E quando eu meditava nessa palavra, eu fiquei pensando: Senhor, os filisteus não eram capacitados, não tinham a instrução, não tinham como levar a arca do Senhor, mas Deus se permitiu ir até lá. Deus visitou aquela nação para entender e para mostrar para mim e para você que se nós não tomarmos cuidado, nós também podemos perder essa oportunidade que Deus está nos dando. Todas as vezes que eu venho para a igreja e não o celebro, mas o que é celebrar o Espírito Santo? É você entender como Ele deseja ser servido. É você entender que cada culto, cada célula, cada mesa de discipulado, ela é extremamente importante para a nossa vida. Ela não é apenas uma reunião, ela não é apenas um encontro de pessoas ali para falar da palavra, não. É uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você, de sermos visitados por Ele, e Ele mudar a história da nossa vida. Mas a Bíblia está falando aqui, se você ler depois, o restante do capítulo, eu não vou ler tudo, porque eu quero compartilhar mais textos com você aqui hoje, em nome de Jesus. Mas isso como introdução para nos ensinar que a glória do Senhor, ela passa, ela visita esse lugar, ela visita a tua casa, ela visita a célula, ela visita a mesa do discipulado, ela está visitando a tua família, está visitando o teu casamento, seus pais, seus filhos. Só que muitas vezes, nós não estamos nos preparando para recebê-lo na nossa casa. E quando o Espírito Santo visita, acontece conosco o que aconteceu com os filisteus. Quando ele chega lá na nossa casa, ao invés de encontrar um ambiente de adoração, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de fome e sede pela palavra de Deus, ele encontra um outro Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: qual é o Deus? Não, fala sério para ele, fala assim: irmãozinho, bênção, varão de guerra, labareda de fogo. Qual é o Deus que está aí dentro de você? Porque a arca visitou a terra dos filisteus. Eles eram merecedores, eles venceram a guerra, era o despojo. E quantas guerras nós não vencemos, quantas guerras nós não ganhamos, e queremos trazer a arca para dentro da nossa casa, mas quando ela chega lá, não tem um ambiente de adoração. O apóstolo vem, transpira nesse altar, libera uma unção, libera uma palavra, você leva a arca para dentro da sua casa, mas chega lá, tem um Dagon lá. Tem o que não era para estar lá.
era para ter um ambiente, como diz a Bíblia, como ensina no livro de Êxodo, quando Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés, tem que ter um ambiente de adoração, tem que ter incenso, tem que ter a lei no nosso coração, o desejo, o prazer de servir a Deus. Quem aqui tem prazer de ser cristão? Levanta a mão e diga amém em nome de Jesus. Porque às vezes, eu preciso perguntar isso para você, porque às vezes tem gente que não tem prazer. Às vezes tem pessoas que para elas servir a Deus é um peso, é um jugo. Ela está aqui meio que obrigada, e queridos, tome cuidado com isso em nome de Jesus. O que foi pregado aqui domingo, queridos, é muito importante. É tempo de Pentecostes, tem que celebrar o Espírito Santo, porque se ele passar, e um dia ele vai passar, a Bíblia fala disso, Jesus vai voltar. Amém por isso? E eu não quero que ele passe de mim, eu quero que ele permaneça em mim. Diga assim comigo: o Espírito Santo não pode passar, ele precisa permanecer em mim. Quantos desejam que o Espírito Santo permaneça na sua casa, na sua família, no seu casamento? Levanta a mão direita e diga: Espírito Santo, não passe de mim. Grita mais forte: Espírito Santo, não passe de mim. Eu não vou deixar a tua presença passar, mas eu vou te segurar como Jacó, e eu só vou te soltar quando o Senhor mudar a minha história, quando eu for tocado como Jacó, e a minha vida for transformada por todas as áreas. Só quem recebe, levanta a mão direita, diga glória a Deus. Posso ouvir um amém? Então não deixe ela passar, não deixe esse ambiente passar. A palavra rema que foi entregue para nós nesse mês, 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1. Amados, uma vez que temos essas promessas, nos purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de reverenciar, celebrar o Espírito Santo. É o temor a Deus, é o temor ao Senhor. E isso precisa arder no nosso coração. Alguns cultos atrás, teve um tema que falava: temor, a ponte para o amor. É isso mesmo? A palavra. Que palavra, irmãos? Amém? É uma ponte, é uma conexão, há uma unção que está sendo liberada sobre a igreja. E tem que haver o temor, tem que celebrar o Espírito Santo para isso acontecer. Mas muitas vezes a nossa casa, a nossa família, ela não está ainda na presença do Senhor, porque existe algumas áreas que precisam ser ajustadas na nossa vida, e a palavra de Deus tem esse poder de ajustar essas áreas. Por isso eu quero compartilhar uma palavra com vocês no livro de Juízes, lá no capítulo 4. E eu creio que o testemunho dessa mulher, que ganhou a sua família para o Senhor, vai nos ajudar, vai direcionar a nossa vida nesta noite. Juízes capítulo 4. Versículo de número 1. Está escrito assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sisera, que habitava em Arosete e Agon. E os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimia cruelmente os israelitas durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. E ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel. Tem alguém em Betel aqui, irmãos?
Tem alguém em Betel aqui, irmãos? Lá nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela direcionasse as suas questões. E Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, que era de Neftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Neftali e Zebulon, e vão para o monte Tabor. E lá você se encontrará com Sisera, comandante do exército de Jabim, e vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e o Senhor os entregará em suas mãos. Só até aqui. Eu quero ler essa introdução para você, que já faz parte daquilo que Deus vai falar com a gente. Um pouco mais para frente, tem uma mulher, uma personagem aqui, uma pessoa chamada Jael. E essa mulher, ela era casada com um varão chamado Éber, e esse varão tinha paz com o inimigo do povo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 nos ensina que a amizade com o mundo é inimizade com... Diga-se comigo, amizade com o mundo é inimizade com Deus. A gente acabou de falar, desde o princípio do culto, que o Espírito Santo precisa ser o quê? Celebrado, com temor, como a palavra rema nos ensina. Amém? Por isso, com muito temor, ele precisa ser celebrado em nossas vidas. Mas o texto começa dizendo que novamente os israelitas quebraram a aliança com Deus. E o livro de Juízes, se você tiver a oportunidade de ler, ou se já leu, você vai perceber que a vida espiritual de Israel parecia uma gangorra, uma montanha russa. Uma hora estava lá em cima, uma comunhão com Deus, uma bênção, de repente ela caía. De repente eles subiam, Deus enviava um juiz, um servo do Senhor, um libertador, e eles voltavam, mas depois eles logo se desviavam. E essa inconstância era o que colocava o povo de Deus nas mãos do seu inimigo. Nessa noite, Deus quer nos ensinar a não ter mais uma fé inconstante, mas a sermos constantes com Deus. E eu te pergunto nessa noite, você tem sido constante com Deus? Você tem sido constante na sua adoração? Você tem sido constante no seu louvor a Deus, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora, os lugares que você frequenta, você é constante com Deus? Ou você deixa o Espírito Santo em casa e vai trabalhar sem Ele? Ou você deixa o Espírito Santo em casa e vai para a escola sem Ele, vai para uma festa sem Ele, vai para um ambiente onde Ele não é celebrado e deixa Ele lá, e depois você volta, fala: Espírito Santo, voltei, agora a gente pode conversar de novo. Porque essa era a realidade de Israel. E queridos, como que eu e a minha casa podemos servir ao Senhor, se o Senhor olha para mim, se o Espírito Santo me visita e Ele não vê alguém aonde Ele possa verdadeiramente fazer morada? Posso ouvir um glória a Deus? Mas aqui o texto em Juízes capítulo 4 fala que tinha uma mulher casada com Éber, o quineu. O nome dela era Jael, e ela buscava o Senhor na sua tenda. Ela buscava o Senhor e esperava pela salvação que vem do Senhor. E o texto que nós lemos fala que Débora enviou Baraque para guerrear contra o inimigo da casa de Jael. Queridos, há 2000 anos atrás, o nosso Senhor foi enviado por Deus Pai, e na cruz Ele guerreou por mim e por você. Na cruz Ele guerreou pelas nossas famílias, Ele guerreou pelos nossos pais, Ele guerreou pelos nossos filhos, Ele guerreou pelos nossos cônjuges, pelos nossos parentes, Ele guerreou por nós, para que pudéssemos esperar nele o momento apropriado e o ambiente certo,
para conquistar a nossa família, para que eu e você e a nossa casa possamos servir ao Senhor. Se você ler o texto de Juízes capítulo 4, eu quero que você leia, por favor, queridos, leia esse texto e medita no que estamos compartilhando com você hoje, porque você não vai ver Jael batendo de frente com o seu marido, você não vai ver Jael confrontando ele, cobrando ele, sendo linha dura com ele, mas você vai ver uma mulher que esperou a palavra rema ser liberada no culto, e quando veio o inimigo para a casa dela, ela agiu. Posso ouvir um amém? Porque Jael aqui no texto é uma mulher, mas Jael pode ser um homem, que luta pela sua esposa, que luta pelos seus filhos, como testemunho que o apóstolo contou quando ele foi lá para Brasília, que tinha um varão que lutava pelo filho, e ele não desistiu. É um Jael, que confiou no Senhor. Jael pode ser uma mãe, que luta pelos filhos, que está nas drogas, que está envolvido com coisa errada, que está envolvido com coisas que não prestam, que não quer saber do Senhor. Jael pode ser um homem violento, ou melhor, Jael pode ser uma esposa que tem um homem violento em casa, que tem um homem agressivo, que tem uma pessoa que machuca, que fere ela, e ela está buscando salvação no Senhor, está buscando que a casa dela seja restituída, que o casamento seja salvo. Porque Jabim, o rei de Canaã, ele é como se fosse o diabo, e Sisera, o comandante, é como se fosse os demônios. E os demônios, eles vão operando dentro das famílias, dentro das casas, levando dor, levando sofrimento, levando tristeza e destruição. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de abrir o nosso entendimento. A palavra de Deus, como diz o salmista, ela é a lâmpada para os nossos pés, e ela é a luz para os nossos caminhos. E a palavra de Deus, ela tem o poder de abrir o nosso entendimento e nos ensinar como que nós vamos guerrear contra este inimigo. Porque este opressor foi derrotado, mas Jael não estava na guerra. Quem estava na guerra era Baraque. E eu não estava lá na cruz com Jesus. Você estava lá? Nós não estávamos, mas Ele venceu a nossa guerra. Ele venceu o inimigo que eu e você não podíamos vencer, Ele derrotou. A força que eu e você não poderíamos combater, Ele combateu. Posso ouvir um glória a Deus? Ele os derrotou na cruz. Ele os derrotou na cruz. Mas enquanto Jael esperava, o que ela fazia? Ela celebrava o Espírito Santo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: enquanto a tua casa não serve a Deus, celebre o Espírito Santo. Celebre com alegria, porque no momento certo, você, assim como Jael, vai derrotar o adversário da tua casa, vai derrotar o inimigo da tua família, e você e a sua casa servirão ao Senhor em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Um pouco mais à frente, do versículo 12 em diante, até o versículo 16, aconteceu essa batalha. Uma batalha espiritual, uma batalha que muitas vezes eu e você não temos como entrar, mas o nosso Senhor intercede por nós. O nosso Senhor intercede por mim e por você. Mas enquanto eu espero, eu vou adorando. Enquanto eu espero, eu vou celebrando o Espírito Santo. Eu vou aproveitando a oportunidade que Deus vai me dando para poder conquistar a minha casa e conquistar a minha família. E o texto diz aqui no versículo 17, se você puder acompanhar comigo, que depois da guerra, Baraque e o exército do Senhor haviam derrotado Sisera no campo de batalha, e ele fugiu.
e ele fugiu a pé para a tenda de Jael. Ele fugiu até a tenda, até a casa de Jael. Ele entrou na casa dela. O inimigo foi lá para confrontá-la. O inimigo foi lá, fugindo da guerra que ele não podia vencer. Mas ela estava firme no Senhor. Posso ouvir um amém por isso? Ela estava esperando em Deus. E quando ele chegou ali, a mulher de Éber-o-Queneu, porque havia paz entre o rei de Azor e o clã do Queneu, Jael saiu ao encontro de Sisera e o convidou: venha e entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. E ele entrou, e ela o cobriu com um pano. Olhe para mim em nome de Jesus. Eu quero falar 4 coisas para a gente poder encerrar. A primeira coisa, quando eu luto pela minha família, quando eu luto por algo, eu preciso ter um alvo. Amém por isso? Não adianta falar: pastor, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, e não acontece nada, e Deus não muda a minha vida, Deus não muda a minha história. Mas eu queria te perguntar algo nessa noite: qual tem sido o alvo das suas orações? Qual tem sido o alvo da tua busca? Porque, como eu disse aqui no princípio, Jael, ela buscava pela salvação do seu marido, porque uma mulher que temia a Deus tinha uma pessoa do lado dela descrente. Havia um jugo desigual. E, queridos, viver numa casa, viver num ambiente, trabalhar num lugar, morar num lugar com jugo desigual é horrível. Só quem viveu isso sabe o que eu estou falando, queridos. Você sai do culto uma bênção, chega lá, a atmosfera é outra. E ali você tem que batalhar, você tem que guerrear, mas você precisa ter um alvo. E o alvo está aqui, ó. Esses são os alvos. Nossa, como tem gente bonita aqui, irmãos, glória a Deus. Rapaz, quanta gente bonita. Esse é o alvo. Diga assim: o alvo é a minha casa, servindo a Deus, e não o mundo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Portanto, se você tem alguém doente na tua casa, doente fisicamente, doente na alma, preso por cadeias do alcoolismo, das drogas, agora a gente tem droga sintética, que é pior do que as que a gente, no tempo que eu era adolescente, existia. Se você tem passado por situações em que dentro da tua casa há um ambiente desigual, há um jugo desigual, eu te convido hoje a estabelecer um alvo. Um alvo. Diga assim comigo: eu tenho um alvo. Fala para a pessoa que está do teu lado: você tem um alvo. Fala assim para ela: nós temos um alvo. E o nosso alvo hoje é eu e a minha casa servindo ao Senhor. Aconteça o que acontecer, eu não vou perder o alvo. Aconteça o que acontecer, eu não vou mais tirar os meus olhos do Senhor, mas eu vou servi-lo, eu vou adorá-lo, eu vou buscá-lo, e não vou deixar ele sair daqui, até o meu alvo ser alcançado, em nome de Jesus. Só quem crê, celebre, celebre, celebre o Espírito Santo, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Queridos, um dia eu fui um alvo. Um dia o apóstolo foi o alvo. Amém? O dia um Claudião foi um alvo. O alvo da Nívia. Quantas células não fizeram lá e o Claudião não participava, queridos? Mas esse alvo foi alcançado. Posso ouvir um amém? O pastor Celso foi um alvo. O Omar foi um alvo. O Michael foi o alvo de alguém. Cada um que está aqui, o Roger, foi um alvo de alguém, queridos. Posso ouvir um amém por isso? E hoje esse alvo está aqui, glorificando e celebrando ao Senhor. Mas hoje é um tempo que nós vamos ter novos alvos, novas direções, e nós vamos alcançá-los em nome de Jesus. Segunda coisa, persevere, não desista.
Ou melhor, me perdoe, volta aí um pouquinho. Essa é a terceira. Você tem um alvo, amém? Por isso? Isso é muito importante. Eu tenho um alvo, pastor. Mantenha o foco. Posso ouvir um amém? Mantenha o... Fala para a pessoa que está do teu lado. Você já tem um alvo. Agora tem outra coisa importante. Mantenha o alvo. Perdão. Eu pensei uma coisa e falei outra. Isso é problema da idade, irmãos. Está repreendido. Mantenha o foco, queridos. Mantenha o foco. Eu gosto que o texto ele vai nos sinalizando. E como ela tinha um alvo, Jael tinha um alvo, que era romper a aliança que o marido dela tinha com o mundo e trazer ela para os caminhos, e trazer ele para os caminhos do Senhor. Quando Sisera apareceu, ela não estava distraída. Amém por isso? Ela não estava distraída. Mas ela estava o quê? Focada. O que ela fez? Trouxe o adversário para a tenda. Eu fiquei pensando, Deus, essa mulher é corajosa, porque o cara era um guerreiro, era inimigo da casa dela, e ela o levou para dentro da casa dela. Aí, matutando com os meus botões, o Espírito Santo falou, porque aquela casa, aquela tenda, aquela célula, aquele discipulado, aquela igreja, era um ambiente de adoração. Era um ambiente onde o Espírito Santo era celebrado. E quando nós trazemos a nossa batalha, o adversário, o inimigo da nossa casa, para um ambiente que o Espírito Santo é celebrado, um ambiente onde eu tenho um foco no meu alvo, nos meus objetivos, querido, ali o inimigo ele é envolvido, e ali ele é destruído. Posso ouvir um glória a Deus? Você quer vencer o inimigo da tua casa, aquele que oprime a tua família, com enfermidades, com drogas, com prostituição, com um monte de coisa que está invadindo, que está vindo do mundo? Traga a luta para um ambiente onde o Espírito Santo é celebrado. Se é na igreja, traga para a igreja. Se é na célula, leva para a célula. Se é no discipulado, chama o seu líder e ora com ele, porque ali o seu inimigo vai ser envolvido por um ambiente de adoração, e ali Deus vai te dar as ferramentas, a estratégia que você vai derrotar o inimigo da tua casa, e você e a sua casa servirão ao Senhor em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim comigo: Senhor, me ajuda a manter o foco. Posso ouvir um amém? O inimigo estava lá e ela poderia simplesmente dar uma desculpa. Não, eu estou limpando a casa. Não, eu estou trabalhando. Não, eu estou fazendo tal coisa, eu estou distraído. Não, irmão. E quantas pessoas não estão distraídas? O culto começa às 6h30, a pessoa chega e esquece o culto. Tem célula na semana, a pessoa, esqueci a célula, estava distraído. Querido, não deixa a oportunidade passar. O inimigo da casa dela foi até ela. A oração dela foi escutada. E se ela tivesse distraída, se ela tivesse com dor de cabeça, se ela tivesse dormindo, se ela tivesse cochilando, a oportunidade teria passado. Fala para a pessoa que está do outro lado: não deixa a oportunidade passar. Posso ouvir um glória a Deus? Agora sim, terceiro, persevere, não desista. Esta semana nós levamos algumas pessoas para a nossa célula que estão com a família destruída. E queridos, como essas pessoas estão chorando, como tem pessoas clamando, não é só em Suzano, é aqui também. Posso ouvir um amém? É em Itaquera, é no Aí Carvalho, é na Vila Verde, é em Ji-Paraná, é em todo canto, tem famílias chorando. E quantas pessoas querem desistir? Quantas pessoas não estão desistindo do seu casamento? Quantas pessoas já não desistiram do filho? Eu não desisti do meu filho, eu já falei, eu já bati, eu já fiz um monte de coisa. Eu acho que aí era o erro, né? Bater, agredir, humilhar, defamar, falar palavras de baixo escalão, que é a expressão daquele que desistiu e não perseverou. Quer ver uma pessoa que desiste das coisas? É aquela que, quando é colocada sob pressão, ela começa a xingar todo mundo.
começa a criticar todo mundo, começa a falar mal de todo mundo, porque ela está sob pressão, ela não consegue uma força para perseverar. Mas aqui o texto diz que tem uma mulher que perseverou pela salvação do seu marido. Ela não desistiu de lutar por ele, ela não desistiu de orar por ele. E como eu falei aqui, tem testemunhos nessa igreja. Esta igreja foi gerada por testemunhos de pessoas que não desistiram pelo seu cônjuge. Porque se a apóstola Lu tivesse desistido, esse varão bonito, barbudo, não estaria pregando aqui para mim e para você. Posso ouvir um glória a Deus? Imagina se as pessoas tivessem desistido do Omar. Não teria aquela célula bonita que ele posta toda semana, alcançando, ganhando pessoas, gerando vidas para o Senhor. Mas alguém perseverou por essas pessoas, e hoje elas estão aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Eu estou falando das pessoas aqui que eu mais tenho convivência, mas tem mais gente aqui, irmãos. Essa pessoa pode ser você também. Posso ouvir um glória a Deus? Não desista, persevere. Diga assim comigo: eu vou perseverar. Versículo 18 do capítulo 4 de Juízes. Jael saiu ao encontro de Sisera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, e não tenha medo. Ele entrou e ela a cobriu com o pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dai-me um pouco de água. Ela abriu a vasilha de leite, feita de couro, e deu-lhe de beber, e tornou a cobri-lo. Você percebe que o texto fala que ela cobriu ele 2 vezes? Quantas vezes você já orou pelo seu irmão? Teve um discipulado aqui recentemente, na família Betel, que falava assim, que quando o seu irmão não vinha para o culto, aonde ele estava? Aonde estava o seu irmão? Aonde estava aquela pessoa? Às vezes as pessoas faltam, as pessoas estão distantes de nós e a gente não quer mais cobrir ela. Às vezes as pessoas pisam na bola com a gente, quebram um compromisso com a gente não quer mais cobrir ela. A gente desiste muito fácil das coisas. A gente desiste de um casamento, a gente desiste de uma célula, a gente desiste de uma vida, a gente desiste de uma mesa de discipulado. Quantas vezes, quantos anos a gente não está servindo ao Senhor e quantas pessoas não desistiram, irmãos? Quantas pessoas não desistiram? Mas você não é igual a essas pessoas. Como diz lá o profeta José Luiz, eu não sou daqueles que desistem, mas eu sou daqueles que perseveram e que nunca desistem de salvar a minha casa, de salvar a minha família. Eu vou continuar buscando, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar orando, e eu não vou parar até ver o milagre de Deus acontecer na minha vida. Ela cobriu 2 vezes. Eu não sei quantas vezes Deus tem falado com você: cubra o seu irmão, cubra o seu parente, cubra o seu vizinho, cubra, sabe, tal pessoa, cubra, persevere, porque vai chegar o momento certo, que Deus vai falar: agora é hora de agir, agora chega chegando, e aí você vai chegar chegando, e aquilo que era tanta resistência, que era tão difícil de ser alcançado, vai ser alcançado em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? 4ª questão: tenha fé. Hebreus capítulo 11 ensina que sem fé, glória a Deus, vocês lêem Bíblia, irmão, aleluia, essa igreja é demais, irmãos, diga assim comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 21 está escrito que, entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele estava exausto e dormia num sono profundo. Então ela pegou a estaca e cravou nas têmporas até penetrar o chão, e ele morreu.
Pastor, o senhor falou de fé, mas ela pegou uma estaca, o que isso tem a ver? Eu vou te mostrar. A estaca era a base de sustentação da casa daquela mulher. O que mantinha aquela casa de pé era aquela estaca, era uma daquelas estacas. E todo cristão vive, anda, come, acorda, dorme, trabalha, conquista por fé. E qual é a nossa base de fé? É a cruz, irmão. É a cruz. E a estaca aponta para a cruz. Como que nós vamos vencer quando a nossa fé entender a importância da cruz na nossa vida? O que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Porque Isaías 53 diz o que? Que Ele levou sobre si. Ele já levou. Por que muitas vezes a gente fica lutando? Como um dia o apóstolo pregou aqui, num discipulado para nós. A gente fica perdendo guerra para quem já está derrotado. A gente perde luta para quem já está caído. O inimigo dela estava o quê? Já estava dormindo, estava quietinho lá, estava todo vulnerável. Mas se eu não souber como lutar, se eu não souber como derrotá-lo, ele pode despertar e derrubar a minha casa de novo. E se tem uma estratégia, se tem uma arma que Deus está dando para a igreja, Deus entregou para a igreja, é a fé. É a fé na obra da cruz. Porque quando nós cremos na obra da cruz, quando nós cremos na morte e na ressurreição do nosso Senhor, nós somos revestidos de poder. E este poder é o que derrota o nosso inimigo. É com a fé que ela cravou e destruiu o inimigo da sua casa. E é com a fé que nós temos na palavra, que foi gerada no coração do apóstolo, que foi gerado como rema, para que nos próximos 2 meses, a gente profetize, a gente ore, a gente jejue, a gente clame, a gente faça ato profético. É através da fé, nesta ação, que eu e a minha casa, que eu, você e a nossa casa, serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Porque nós vamos pegar o nosso inimigo e nós vamos encravá-lo na cruz. Nós vamos derrotá-lo na cruz. Nós vamos derrotá-lo com a nossa fé em nome de Jesus. Posso ouvir um amém por isso? Diga assim comigo: eu tenho um alvo. Eu tenho um foco. Eu não vou desistir. Eu vou perseverar. E a minha fé é a minha arma secreta que vai destruir todo o inimigo da minha casa, em nome de Jesus. Se você crê, se coloque de pé. Quem trouxe foto dos seus parentes, dos seus irmãos, traga aqui no altar, em nome de Jesus. E se você quiser, venha para o altar também, em nome de Jesus. Venha orar pelas pessoas da sua casa. Coloque a mão sobre elas, sobre as fotos que estão aqui, da sua família, da sua casa, e ore por elas. Estabeleça um alvo, estabeleça um foco. Se não conseguir ficar aqui pertinho, fica um pouquinho para trás, mas levante a sua mão, direcione a sua oração para estes alvos. E não se desfoque nesse momento, não se distraia. Não fique distraído conversando, não fique distraindo, olhando para a hora com o celular, para ver alguma notícia. Mas querido, se conecta com o Espírito Santo, celebre Ele em nome de Jesus. Pastor, eu não trouxe a minha foto, você vai ter outras oportunidades, mas levante a sua mão junto com a gente, aí do seu lugar, e direcione o teu coração, aponta o teu coração para um membro da tua casa, que ainda não se converteu ao Senhor, porque como eu disse aqui na palavra, Jael é uma mulher no texto de Juízes capítulo 4, mas Jael pode ser eu ou pode ser você, pode ser cada um de nós aqui, que estamos lutando pelo cônjuge, que estamos lutando pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, que estamos lutando por um colega no trabalho, que ainda não se arrependeu. Mas se você tem um irmão que você deseja muito que se converta, se você tem um vizinho, querido,
a atmosfera, o ambiente de adoração, o mesmo ambiente de adoração que havia na vida de Jael, está aqui hoje na igreja, está aqui neste lugar, porque esta igreja é um ambiente de adoração, esta igreja é um ambiente de oração e de louvor. E você, querido, se você tiver essa fé, como eu falei no quarto passo, que Jael teve, queridos, e cravar a tua fé como uma estaca no coração do teu adversário, você e a sua casa servirão ao Senhor. Hoje é só o primeiro passo. O que eu te convido nessa noite é orar, é não desistir, é estabelecer um alvo, é manter o foco, é perseverar até que o milagre aconteça e não desistir. E se preciso for, fazer que nem Jacó. A Bíblia fala que Jacó lutou com Deus. Jacó lutou até ele sair daquele lugar e ser abençoado. Eu te convido nesta noite a lutar pela tua família. Eu te convido nesta noite a lutar pelos teus irmãos, a lutar pelos teus amigos, a lutar pelos teus vizinhos, a pegar a palavra rema que foi liberada do coração da liderança da igreja, que veio do céu. É uma palavra que veio do céu e foi confiada a eles, e está sendo compartilhada comigo e com você, para que nós possamos viver estes milagres na nossa vida, em nome de Jesus.